No dia de hoje venho falar de um tema que nunca falei neste canal, sobre a questão dos casinos e das casas de apostas, e venho falar-vos de uma reportagem produzida pelo Blind Spot, que é um jornal independente e que eu saiba não tem nem financiamento público, nem agendas tendenciosas de esquerda, digamos assim, em que produziu uma reportagem interessante por uma senhora chamada Cristina Mestre sobre os casinos online e a contribuição do governo português para corromper a sociedade. Eu venho dar dois exemplos em como isso se tornou relativamente evidente e venho dar até o próprio exemplo da minha pessoa, que eu já recebi algumas propostas destas casas de apostas, com valores bastante aliciantes, diga-se de passagem, que foram evidentemente rejeitadas porque da minha parte não terão qualquer publicidade esse tipo de iniciativas, mas comecemos pela reportagem, vou fazer uns comentários e já falamos sobre o resto. Ora, como eu dizia, casinos online, quando o governo português contribui para corromper a sociedade. E depois tem aqui jogos online, de azar, etc. Tem aqui esta imagem e temos: ao propor algo tão absurdo como depilar um QR Code nas costas, o anúncio cria um ambiente onde o ridículo é visto como aceitável e o humor neutraliza a percepção de perigo. Aposto que não és capaz é a frase construída para picar o orgulho. Durante uns meses, e isto é um artigo de opinião, mas eu acho que é importante falarmos deste artigo de opinião. Enfim, não é uma reportagem, é um artigo de opinião, mas acho que é importante falarmos dele. Achei bastante interessante esta exposição e já vamos falar do resto. Durante os meses, quando tinha por hábito deixar o som da televisão ligado sem imagem, ouvia repetidamente um anúncio estranho que não me dei ao trabalho de tentar perceber o que era. Um dia, quase por acaso, vi as imagens do anúncio e fiquei boquiaberta. Parecia um filme épico com centenas de cavaleiros com armaduras e o que parecia ser uma batalha heroica. Já o texto era uma enumeração de frustrações modernas diárias. Algo não batia certo. Lá para o fim, o herói proclamava a todos os que fazem tudo para nos deixarem sem nada para fazer e concluía: desafia as odds. Já toda a gente deve ter visto este anúncio. Era um anúncio de um casino online. Alguém escreveu que este era o melhor anúncio de 2025. Nos dias seguintes, outros anúncios semelhantes do mesmo casino sugeriam depilar um QR Code nas costas, aposto que não és capaz, receber uma encomenda com os dentes, aposto que não és capaz. Quem lançou esta campanha sabe o que faz e falo com muita eficácia. Campanhas como a da BetClick constroem uma narrativa de identidade heroica. O jogador é o protagonista que desafia o impossível. Essa retórica ativa emoções de orgulho e pertença, tornando o ato de jogar um símbolo de coragem em vez de uma dependência ou vulnerabilidade. Nós sabemos perfeitamente que este tipo de adições, do ponto de vista de jogos, sejam casinos online ou sejam físicos, isso não importa bem o seu registro, apesar de que os online também têm muitos estímulos visuais e o facto de serem feitos em casa criam esta questão. Mas eu já tenho visto vários influencers que recebem propostas destes casinos. Eu próprio já recebi pelo menos 2 propostas para que utilizasse a exposição deste meu canal para... Não vou mencionar as empresas, acho que não vale a pena, não creio que haja necessidade disso, mas eu acho que vocês conseguem perceber mais ou menos quais é que são as empresas e etc. E estas empresas sugeriram parcerias e dão aos influencers, genericamente, propostas bastante aliciantes. Legais algumas delas, ilegais outras. Eu recusei tanto legais como ilegais e fiz questão de me pôr ao corrente sobre o assunto para saber quem eram estas pessoas, mas recusei ambas. São coisas que não são de acordo com os meus valores e que não quero que o meu público esteja nesse tipo de jogos de azar construídos para vos sacar dinheiro. É literalmente isto que são. E mesmo as pessoas que estão viciadas neste tipo de jogos sabem disso, sabem que tendencialmente perdem, mas jogam sempre pela próxima oportunidade, seja de recuperação do que já foi perdido, seja da possibilidade absolutamente remota, quase impossível, de fazerem dinheiro nestas casas. Basta ver estatisticamente, eu não sei se há mais de 60%, mais de 70% ou 80% dos jogadores perdem dinheiro nestas casas e, portanto, evidentemente por isso também é que conseguem ter estas margens de lucro e oferecer este tipo de coisas a influencers. Mas posso-vos dar valores, apesar de não vos poder dar os nomes das empresas, posso-vos dar valores. No caso do meu canal, falava-se de parte deste rendimento era variável, havia uma parte fixa e outra variável, mas eles dizem que podia oscilar entre os 1.000 e os 2.000 euros mensais. É verdade que dão aos criadores para que haja mais pessoas a registar-se e tudo mais. Depende, evidentemente, há critérios variáveis, há critérios não variáveis, mas eu estou a dizer-vos isto porquê? Porque o Estado português
tem contribuído de forma ativa para a propagação e impulsionar este tipo de indústrias. Dou-vos um exemplo muito prático. Foi uma exposição brilhante, que eu achei brilhante, do deputado da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes. O que é que ele explica? Que este tipo de prémios, até 5.000 euros, não são taxados pelo Estado. Prémios deste tipo de jogos, portanto, Totolotos, Euromilhões, etc. Eu não sei se isso é verdade, mas porque eu não estou a par desses assuntos. Mas segundo ele dizia, este tipo de jogos de azar, como comumente lhe chamamos, até 5.000 euros de prémio não são taxados. Mas as contas poupança, os investimentos, etc., levam uma talhada nas mais-valias, que é uma coisa indescritível. Ou seja, o próprio Estado português, porque sabe evidentemente que é uma indústria lucrativa da qual saca muito dinheiro de impostos, incentiva que as pessoas, com mais facilidade e menos encargos financeiros, fiscais, metam dinheiro em jogos que geralmente dão lucro à casa e dão zero ao jogador, mas uma conta poupança, um investimento, que é uma atitude responsável, uma atitude de futuro, de pensar a longo prazo, isso é castigado pelo Estado, com as mais-valias. Os jogos de azar são beneficiados. E esta é que é a questão. E o quão perversa é esta questão? Porque as próprias pessoas viciadas, tirando algumas exceções, sabem que isto é um erro, é um disparate, é uma perda de tempo, é uma perda de dinheiro, etc. O que eu não estou a dizer que vocês, volta e meia, não possam pôr 5 euros no jogo do Benfica, uma aposta no futebol, sei lá, alguma coisa deste género. Agora, a grande maioria das pessoas sabe que quando entra nestes jogos é para perder. E, portanto, algo tão que corrói a sociedade portuguesa e outras é mais premiado pelo Estado português do que uma conta poupança, do que um investimento num fundo indexado, do que uma ação independente, até uma criptomoeda. Não sei, depende depois da validade que cada um considera que os investimentos têm. Mas é importante perceber isto. Isto é demasiado dramático e não pode ser uma situação ignorada. Depois tem... Este tipo de slogans romantiza o risco, faz parecer que arriscar dinheiro é equivalente a enfrentar desafios pessoais. A aposta é apresentada como um ato de bravura, quando na verdade é um comportamento de risco financeiro. Assim o jogador é levado a acreditar que perder ou ganhar depende da sua força interior. A BetClick explora isso de forma a estimular a impulsividade, criar urgência emocional, associar a aposta à coragem e à autoafirmação. Ao propor algo tão absurdo como depilar um QR Code nas costas, o anúncio cria um ambiente onde o ridículo é visto como aceitável e o humor neutraliza a percepção de perigo. Aposto que não és capaz, é a frase construída para espicaçar o orgulho. E atenção, isto é uma das coisas que não é só o Estado. Evidentemente que os privados têm um papel evidente nisto. Portanto, não é só o Estado, mas o Estado deveria, e já que querem criar uma lógica de incentivos fiscais, este tipo de jogos devem ser muito mais penalizados do que responsabilidade. E isso é uma forma de moralização da atividade em sociedade. Agora, em investimentos, contas poupança, dívida pública, que é um investimento que eu pessoalmente nunca faria, mas eu não estou aqui a fazer aconselhamento financeiro. A única coisa que eu estou a dizer é que isso é tudo taxado com as mais-valias e é uma tarimba de todo o tamanho, deixem-me que vos diga. Agora, este tipo de jogos do azar está tudo bem, não há problema, a vida segue. A publicidade é o motor da normalização. O jogo como problema de saúde pública, a OMS classifica a perturbação do jogo como transtorno de comportamento. O jogo deixa de ser lazer, passa a ser a compulsão caracterizada por necessidade crescente de apostar e sentir o mesmo estímulo, perda de controle sobre tempo e dinheiro, mentiras e ocultação de comportamento de jogo, irritabilidade ou ansiedade para quando tenta parar. Isto é um vício, portanto é um vício como quaisquer outros e é classificado assim. Agora, o governo é um importante facilitador e isto é que é importante. O governo português limita fortemente os casinos físicos, mas liberalizou os casinos online. A receita fiscal é enorme e o acesso é fácil, mas as consequências sociais são fáceis de antever. Os casinos físicos estão sujeitos à lei que define zonas exclusivas de exploração, só podendo existir em locais autorizados pelo Estado com concessões limitadas e fiscalizadas. Já os casinos online têm outro tipo de características, criados em 2015 sem restrição territorial, ou seja, qualquer empresa que cumpra os requisitos técnicos e fiscais pode operar mesmo sem presença física. Antes de 2015, milhares de portugueses jogavam em sites estrangeiros sem pagar impostos. O Estado português liberalizou o jogo online para captar estes impostos. Enquanto um casino físico exige deslocação e controle de entrada, o casino online está disponível 24 horas, não existe contacto humano, permite jogar em segredo e a publicidade agressiva nas redes sociais. E depois tem 16 casinos legais online em Portugal, a BetClick é um deles.
E depois, estima-se que em Portugal tínhamos entre 150 mil a 250 mil utilizadores diários. Mas lá está, eu não sou aqui pai de ninguém, eu não geralmente, espero eu, porque não é essa a intenção, não utilizo neste canal tons paternalistas, não sou pai de ninguém. Agora, para mim é absolutamente inacreditável que um Estado que se quer, quando faz regras que sejam elas morais e que tenham um sentido de bem e de mal, esteja mais disponível para taxar comportamentos responsáveis, como investimentos a longo prazo, mesmo que os investimentos sejam arriscados, porque não é como se os investimentos não tivessem risco. Os investimentos têm risco de perder dinheiro. Vocês podem comprar uma ação e ela cair. E quem diz investimentos não tem que ser só ações, fundos de investimento, compra de dívida. Pode ser uma segunda casa, entendem? Pode ser as mais variadas coisas, um negócio que vocês queiram. Não importa o que é. Agora, esses investimentos são taxados, levam uma tarimba de todo o tamanho com as mais-valias. Este tipo de comportamentos são beneficiados e estas plataformas têm uma margem de lucro de tal maneira que acabam por conseguir fazer este tipo de pagamentos a influencers, muitas vezes de pessoas que não querem saber de bem e de mal, que não estão minimamente preocupadas, e que dizem, bom, cada um toma a sua decisão, etc. Mas eu, olhando para as estatísticas e conhecendo minimamente a indústria, eu não conheço nada desta indústria que possa fazer bem ao meu público. Não me faz bem a mim, é coisa onde eu não meto um único cêntimo. E, portanto, acho que é uma atuação que cada um deve ter, sem dúvida nenhuma, a nível pessoal. Agora, que o Estado português tem que reverter esta tendência de beneficiar aquilo que tendencialmente destrói a vida de pessoas e prejudicar aquilo que é um comportamento normal, saudável, de uma pessoa que se preocupa com o longo prazo, que trata de, de não se beneficiar no curto prazo para ter benefícios a longo prazo, isso sim é problemático para o Estado português, porque aí levam com a tarimba das mais-valias. E agora dirão algumas pessoas de esquerda, bom, mas isso das mais-valias também é um imposto para os ricalhaços pagarem impostos. Então façamos o seguinte, utilizem a proposta da Iniciativa Liberal, que também está no programa de governo da AD, que é até 20 mil euros ninguém paga mais-valias. É um exemplo. Não me vão dizer que uma pessoa com 20 mil euros é um multimilionário, um ricalhaço, é o Elon Musk, construiu a Tesla, mandou foguetões para o espaço. Não é disso que estamos a falar. 20 mil euros. 20 mil euros é pouco mais de um ano de rendimento de salário mínimo. Portanto, vocês façam as contas dos 14 meses e é um ano e qualquer coisa. Portanto, não estamos a falar de um ricalhaço. 20 mil euros não é um ricalhaço. Portanto, comecem por essa proposta e comecemos a moralizar a responsabilidade e a desmoralizar com práticas de incentivos fiscais este tipo de coisas, porque eu acho verdadeiramente que não podemos tratar como iguais indústrias claramente benéficas para o ser humano, para a sociedade, para a prosperidade, para a soberania nacional, etc. e tratar este tipo de coisas que claramente são jogos de azar feitos para as pessoas perderem e que bem sei que é uma fonte fiscal confortável para o Estado que só quer saber de sugar impostos, mas temos que começar a pensar neste tipo de incentivos, esta coisa de associar coragem, por exemplo, que isto é quase criminoso, isto é maléfico, honestamente, é demoníaco, esta coisa de associar coragem e bravura a um comportamento que tendencialmente só beneficia o Estado português e as casas de apostas, para mim dá-me vontade de rir. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.